Ó, começamos. Professor, mas já, sim, já, progressão geométrica, que é cobrado de você exatamente aquilo que eu acabei de passar. Você tem que saber como, vamos lá, refrisar aqui, como achar a razão. Que é dada por quem? Isso mesmo, é dada por A2 sobre A1 tem que ser igual a A3 sobre A2. Fechado? Você tem que saber exatamente também o termo geral. Quem é o termo geral? Correto. Isso mesmo. O termo geral é dado por quem? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Onde esse a n é o que eu quero encontrar. Tá certo? Onde o q é o último termo, né, o AN, só refrisando aqui, eu quero encontrar o último termo da minha sequência, onde o A1 é o primeiro termo, onde o Q é a razão, tá bom? E o N é a quantidade de termos que eu tenho dentro da minha sequência. Fechado? E tem uma soma, tá bom? Que interessa bastante pra gente, que cai muito, possa ser, que cai sendo para vocês também, que cai, certo? É a soma dos termos da PG. Aquela que eu dei para vocês ainda agora. S é igual, ou Sn é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Certo? E aí a gente entra exatamente nas questões que envolvem progressões geométricas. Então, ó, é vapt-vupt aqui. E aí vamos lá. Professor, como é que eu vou diferenciar uma progressão geométrica de uma progressão aritmética? Lembrando, na progressão aritmética as coisas acontecem de maneira bem tranquila. Na progressão geométrica as coisas acontecem de maneira mais acelerada. Contei para vocês ainda agora, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Eu falei para vocês ainda agora de uma progressão geométrica cujo primeiro termo, ó, quanto é? 3. Para eu ter o segundo termo, percebam aqui, ó, de razão, claro, tá bom? A razão aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. O primeiro termo, depois eu apago, certo? O primeiro termo A1 é 3. A razão aqui vai ser 3, por exemplo, também. E aí, ó, vamos lá. Se o primeiro termo é exatamente 3, o próximo termo vai ser 9, porque a razão não é exatamente 3. Perceba, ó, é A1 para ter o A2, ó, para ter o A2 vai ser o A1 vezes Q, ó. Então, o A2 vai ser 3, que é o primeiro termo, vezes 3, que vai dar 9. Então, o próximo termo é 9. Ó. Percebam. Para eu ter o próximo termo, que é o A3, certo? Vou colocar aqui, ó, o A3, ele é dado por A2 vezes a razão. Ó. Então, ó, o A3 é igual a o A2, que foi 9, vezes 3, que é a razão. Então, o A3 é igual a 27, correto? Então, aqui é 27, ó. Olha aí. E aí por diante, o A4, 81, que vai ser exatamente 27 vezes 3, né? Por diante. Percebam, tá bom, gente? Aqui vai, né? O próximo termo é 81, ó, e aí vai. E aí percebam, deixa eu apagar aqui, ó, que essa PG é totalmente diferente da PA. Porque você diz assim, ó, na hora lá, você diz, ó, a sequência, tá? Ele me deu essa progressão, o primeiro termo é 3. O segundo termo é 9. Aí você diz, isso aqui é uma progressão. Tá bom? Só exemplificando. Você diz, ó, daqui para aqui, então, ele somou mais 6, correto? Mas do 9 para o 27, ele também teria que somar mais 6. Para isso aqui ser uma progressão. Era isso? Mas 9 mais 6, professor, não dá 27. Vai dar exatamente 15. Então, isso não é uma progressão aritmética. Porque já fugiu da razão. Percebeu? E aí, professor, como é, agora, eu sabendo que é uma progressão geométrica, como é que eu sei a razão entre eles, por exemplo? E aí, vamos lá. A razão, ó, se eu tenho uma determinada sequência aqui, ó, se eu quero encontrar a razão, como eu falei para vocês, quem vai ser? Vai ser, ó, A2 sobre A1, que tem que ser igual a A3 sobre A2. Ou seja, isso aqui vai ser igual, ó, quem é o A2? Lembra da minha sequência? Eu tenho, ó, na minha progressão aqui, na sequência, tenho o A1, o A2, o A3, o A4 e assim por diante, ó, o A5, o A6. Enésimo termos eu posso ter dentro da minha sequência, não é isso? E aí vamos lá, só substituir, ó, vamos lá. Quem é o A2? Não é 9?
Quem é o A1, né? 3. Olha, isso aqui tem que ser igual ao A3, que é 27, sobre o A2, que é exatamente 9. Quanto é que dá 9 dividido por 3? Quanto é que dá? Quanto? 3, correto? Então aqui também tem que dar 3, ó. Não é a razão? Quanto é 27 dividido por 9? 3. Olha aí. Então a razão aqui dessa progressão vai ser exatamente 3. Certo? Fechado? Vamos embora? Partiu? Vamos ler e interpretar como é que cai para vocês bem direitinho. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, tá certo? Para que vocês aí, gente, não fiquem com dúvida. São essas dúvidas, tá bom? E aí, vamos lá. Ó, gente, eu tenho exatamente aqui questões, caiu no Enem, também questões a mais que eu coloquei, tá certo? Envolvendo progressão geométrica. Vamos comentar sobre essas questões, resolver essas questões, lembrando que o que é que vocês podem fazer? Ler, interpretar e resolver. Ou seja, dar pausa no vídeo, tá certo? Vocês estão exatamente assistindo agora. Leiam a questão, interpretem e resolvam. E vejam depois a resolução, para ver se vocês acertaram, para ver se vocês erraram, qual foi a ligação, né, na interpretação que ficou faltando para vocês dizer, então faltava isso para que eu pudesse resolver essa questão. Tá bom? Vamos lá? Vamos embora. Dá pausa aí no vídeo e resolve. Resolveu? Então vamos lá. Diz assim, ó. O artista gráfico holandês Martins, aí está o nome dele, certo? Criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, introduzindo o raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Tá aí, ó. Perceberam? A figura está bem aí, ao lado. Vamos só ler e interpretar mais aqui, ó, terminar a resolução. Lembrando que está em PDF, tá bom? Também para vocês. Isso que eu estou, essas questões que eu estou resolvendo agora. Vamos lá. O quadrado PRST, com lado medindo 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Se repetindo, né? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com o padrão? Então, ó, eu vou grifar isso aqui, ó. Exatamente aqui. Ele quer, ó, o lado do centésimo quadrado. Percebam que a gente vai lá na imagem agora para a gente poder observar, tá bom? Para a gente conseguir fazer a ligação do que a gente leu, interpretou com a imagem. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui exatamente um quadrado de lado medindo 1, certo? O quadrado de lado medindo 1, que é o primeiro quadrado. Percebam que o segundo, a gente fez a leitura e conseguimos interpretar que o segundo quadrado, que é esse quadrado aqui, ó, deixa eu só grifar aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, que é exatamente ele vai ter exatamente metade do tamanho do primeiro. Ó, o primeiro quadrado, ele tem exatamente aqui o lado medindo 1. O segundo quadrado tem o lado medindo 1,5. O terceiro quadrado, o quarto e assim por diante. Então percebam, ó, vamos pegar essa sequência, tá bom? Que ele deu pra gente aqui. Ó, o primeiro, vamos lá, o primeiro termo, 1, correto? O segundo termo vai ser 1,5, vou colocar aqui, ó, 1,5. O terceiro termo, 1/4. Olha mesmo. E aí por diante. Só qual é a pergunta lá? Ele quer saber exatamente qual vai ser o tamanho, vou botar aqui ó, do lado, tá certo? Do centésimo quadrado. Então essa sequência vai se repetindo, ó. Ela vai se repetindo. Então ele quer saber exatamente aqui, ó, qual vai ser o valor, tá bom? Do A100. Olha aí. Professor, certo, ele quer saber o tamanho do A100. Ele não falou de soma, percebam. Então vou ter que aplicar o termo geral. Sim, você vai ter que aplicar o termo geral. Joia. Mas qual é a razão?
Lembra que eu disse para vocês que para eu ter o próximo termo eu tenho que sempre multiplicar o termo anterior, para eu ter exatamente, para mim ter o A2, eu tenho que pegar o A1, multiplicar pela razão e ter um A2. Para eu ter o A3, eu tenho que pegar o A2, multiplicar pela razão e eu tenho exatamente o A3. Percebam exatamente aí que eu tenho o primeiro termo sendo 1, o segundo sendo 1/2, o outro sendo 1/4. Ele quer o A100, certo? Então vamos para cá, ó, para a próxima página para a gente fazer bem direito. Aqui, então, ó, vamos lá. Aqui, ó.